Rapaz, vocês já repararam como uma série de valores que as pessoas tinham simplesmente foram abandonados pela sociedade? Eu não tô falando isso em função de religião, não, tá? Nunca foi. A gente nunca entendeu, vamos dizer assim, que a pessoa deve ter uma religião como condição de caráter. Mas são valores básicos, básicos, e dentre eles, talvez o mais básico, o da empatia, né? O de empatia simplesmente anda sendo defenestrado nas relações humanas por razões políticas ou ideológicas. Por alguma razão, e de verdade, eu não sei dizer, parece que estão colocando alguma coisa estranha na água das pessoas, que de repente essa questão de empatia passou a ser uma coisa secundária e não principal nas relações sociais, principalmente. O ser humano simplesmente jogou essa questão de valor da empatia para um nível próximo de zero. A gente tem uma teoria aqui e quer falar sobre isso um pouco com vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A desumanização global. Salve pessoal, bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 76 e a gente sentiu uma necessidade real de conversar sobre a desumanização do ser humano com vocês aqui, bater um papo. Discutir casos reais que mostram esse processo de diferentes formas, tentando chegar, junto com vocês também, quem sabe alguma conclusão. O fato é que as coisas andam estranhas demais. E eu não estou falando dos demais absurdos que a gente tem tratado com muita frequência, inclusive aqui no programa, muito mais do que a gente gostaria, coisas literalmente malucas, né? Por exemplo, essa semana a deputada americana, a Alexandra Ocasio-Cortez, falando sobre o Texas, a questão da legislação que foi aprovada lá, o famoso heartbeat, né? Ou seja, a partir do momento em que é localizado um batimento cardíaco do feto, não pode existir mais o aborto. Fantástico, muito legal. E ela estava falando lá, contra essa questão. E ao invés de falar mulheres, ela usava a expressão pessoas que menstruam, né? Isso, não são mais mulheres mais. São pessoas que menstruam, Jesus. Isso é acabar com a imagem das mulheres. Porque não, por exemplo, pessoas que têm filhos, né? Seria, apesar de eu ser contra a mudança, evidentemente, mas pelo menos para eu falar pessoas que têm filho, porque só as mulheres podem ter filho. E aí estaria identificando uma mulher também da forma correta. Então, se é para mudar alguma coisa, que mude pelo menos de uma maneira positiva. Não que menstruar, não menstruar seja negativo, mas simplesmente não é a principal característica de uma mulher o fato dela menstruar. A gente, quando fala mulher, né, tem uma série de impulsos positivos na cabeça da gente. Impulso positivo no duro. A mãe, né, que é a figura mais bacana, para os religiosos, Nossa Senhora, a avó carinhosa, a esposa que divide a luta com o parceiro, a namorada no começo da vida sentimental lá do jovem, que ficava lá com frio na barriga, pensando na mulher que ele ama. Quanta coisa bacana, quanta coisa bonita, e que literalmente essas coisas já foram cantadas literalmente mesmo em prosa e verso. Músicas maravilhosas, poemas inesquecíveis. Tem um trecho de uma música do Chico Buarque que para mim é fabulosa. O Chico Buarque é uma besta política, mas é um bom letrista, né? Fazer o quê? Tá lá pegando aquele trecho lá da música, como é que chama? Vitrines, as vitrines, isso. Que ele fala o seguinte: passas em exposição, passas em ver seu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Depois de você ouvir um troço desse, você fala, pessoa que menstrua, né? É a mesma coisa que pensar uma conversa do aluno com a professora. Professora, quem que foi a Joana d'Arc? Aí a professora responde, foi uma pessoa que menstrua que virou torresmo. É mais ou menos o nível de definição, né? Ou seja, é pegar aquilo que não é significativo, aquilo que não é importante na descrição da pessoa e tornar aquilo como mais importante, tá?
Então, a gente vai jabazar rapidinho aqui, pedindo então para vocês que não fizeram ainda ou para que estão chegando agora, entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para seguir a gente lá no YouTube, tá? Nosso canal Saindo da Bolha no YouTube está crescendo, a gente sempre agradece. Clica lá para seguir a gente, para receber notificação, aquela coisa toda, tá? O sininho. Pede para dar um share nas redes sociais aí desse episódio, para quem gostou do episódio, evidentemente. Pede para combinar e conversar, na verdade, com seus amigos, que tem um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto que vocês estão acompanhando. E, finalmente, passar o nosso endereço do Telegram, ok? Vamos lá? bit.ly/Telegram-bolha bit.ly/Telegram-bolha. Jabá feito, vamos pra frente, vida que segue. Bem feito, morreu. Bom, pessoal, a gente tem que tentar entender sempre o momento em que a gente vive para não ser pego no contrapé, né? A questão de sobrevivência. Serve para os perigos e serve para as oportunidades. Quem não vê uma oportunidade pulando na sua frente, depois não tem direito a dizer que não teve sorte na vida. Mas quem não vê o perigo tá aí estampado na cara, também não pode reclamar que deu azar. Só que uma coisa que não dá para negar é que a história, de maneira geral, está se movendo numa velocidade incrível. O mundo, hoje, gente, não tem nada a ver com o mundo de 10 anos atrás. Assim, é interessante que pegar uma pessoa jovem que está ouvindo a gente, eu tenho certeza, fala, poxa vida, não era assim e não faz tanto tempo assim. E uma das coisas que a gente percebe desde o início da Covid, que nós estamos falando há 1 ano e meio atrás, é que eu nunca vi tanta gente desejando o mal para as pessoas, né? É o desejo pela praga. Primeiro em pequenos grupos privados familiares, tá? Onde essas coisas até, vamos dizer assim, são mais abertamente discutidas, mas depois pulou para as redes sociais e finalmente encontrou espaço público, espaço pago, espaço de grandes veículos, espaços em blogs e celebridades e formadores de opinião e influencers, né? Desejar o mal para alguém. Eu nem preciso lembrar que quando Trump pegou o Covid, parte das redes simplesmente explodiu de alegria com a chance de ver o cara morrer. Primeiro porque é um pessoal tonto, né? Eles acreditam na teoria de que se o cara pegou o Covid, automaticamente ele morre. E segundo porque mesmo quem não tinha essa certeza toda, estava torcendo para ele piorar e, se possível, morrer. Então, buscou-se todo tipo de argumento estúpido para mostrar que ele estava errado nas coisas, na forma dele direcionar a política de pandemia lá nos Estados Unidos e, portanto, ele merecia o que tinha acontecido com ele, tá? Ele estava errado, ele merece ficar doente. Veja, não importa que o cara estivesse investindo forte no desenvolvimento de vacinas, né? Operação Warp Speed, ele era um negacionista, né? Não importa que os democratas foram os reais super spreaders, como eles falam lá, os grandes espalhadores da pandemia durante todo o tempo, seja no começo da pandemia, em que eles diziam que o Trump era racista porque estava tentando evitar que a epidemia chegasse da China nos Estados Unidos, o Trump era racista por isso, ou quando, isso por bronca, né? Porque não gosta do chinês, então ele é racista, tal. Ou mesmo quando tiveram aquelas aglomerações todas, né, como eles falam, durante os protestos lá do Black Lives Matter e da Antifa. E nesse caso era muito engraçado, que até as autoridades de saúde, ou seja, o Deep State, falava que não, essas manifestações não eram super spreaders, não. E nós estamos falando de agência oficial do governo americano, tá? Então, assim, Trump foi a causa de tudo, né? Qualquer coisa que tivesse acontecido relacionada com a pandemia, logo ele merecia morrer. Na lata. Ou seja, a pessoa sabe, de verdade, a maior parte das pessoas sabem de tudo isso, sabem que ele criou as condições para a vacina ser criada de maneira mais rápida, sabem que aquelas manifestações enormes que tinham nos Estados Unidos lá quebrando tudo, todo mundo no meio da rua, eram sim eventos que poderiam gerar a proliferação, vamos chamar, do vírus. Ela sabe. Só uma fatia de gente estúpida pode levar a sério uma indicação do CDC que, não, aquela aglomeração
então não passa. Agora, as aglomerações que tinham contra o lockdown, essas passam, né? Científico, né? Então, assim, se a pessoa tivesse meio... Nossa, gente, meio não, tô exagerando, 100 gramas de tutano na cabeça, ela sabe que isso é um papo furado enorme. Então, o que sobra na cabeça das pessoas que sabem que tudo isso é mentira, é, na verdade, que o Trump é um inimigo ideológico e que seria bom, portanto, que ele morresse. Melhor ainda, que ele morresse de Covid, para ele provar que ele estava certo. Lembram da atriz e celebridade do fitness, a Jane Fonda, falando que a Covid foi uma bênção de Deus para os democratas? Ou mesmo Lula, né? E o Lula falou, deixa eu ver, eu cito aqui, a gente anotou até, aspas, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem, né? Interessante. E ele continua, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Pois é, ele fala ainda bem, né? Presente de Deus, a outra. Que bom que um monte de gente vai morrer, assim eu posso provar o meu ponto de vista. Tudo bem destruir família, desde que os meus argumentos, né, possam fazer mais sentido daqui em diante. E o que é mais engraçado, é engraçado numas, né? Para reforçar as minhas ideias. Eu quero reforçar as minhas ideias porque, muito franco, a Covid não mudou, para mim, professor saindo da bolha, não mudou 1 milímetro a minha visão de que o Estado como é uma barreira para o desenvolvimento econômico. Então, ele, na verdade, o Lula, quando fala isso, ou a Jane Fonda, quando fala que ela simplesmente está procurando reforço para as ideias dela, na cabeça dela, porque quem não concorda com ela continuou não concordando, e é pior, viu que são pessoas com a cabeça monstruosa. Ou seja, a Lula, a Jane Fonda não estão nem aí. Eles precisam só reafirmar seus credos pessoalmente, né? Os credos deles mesmo, e acham irrelevante as mortes. Eles acham irrelevante a destruição econômica que o próprio Estado, que eles acham que vai ser legal, causou na hora de eles trabalharem a epidemia de maneira incompetente. Essa semana, um dos maiores medalhões aí do showbiz americano, o radialista Howard Stern, que tem uma fortuninha aí estimada entre 700 milhões e 1 bilhão de dólares, nada mal para um radialista, né? Ele está beirando uns 70 anos, resolveu que era a hora de tirar um sarro de outro jornalista, que tudo bem, não fosse, era um radialista que tinha muitas críticas sobre questão de vacinação, sobre questão de uso de máscara, que estaria tudo bem, está no direito dele se o cara não tivesse morrido de Covid agora. E essa era a razão do sarro. Esse é o famoso KKK, bem feito, morreu. Não só ele, mas 2 outros radialistas lá americanos, porque lá nos Estados Unidos o rádio é um pouco mais à direita, né? Pro cara ele tava sambando, ele tava alegre, é isso aí, morreu, tinha que morrer mesmo. Colegas do cara de profissão que ele não só achou que fosse bem feito, mas que valeram aí algumas piadinhas da morte dos caras. Deixa eu ser bem claro aqui, a gente, até por nossas imperfeições morais, que todo mundo tem, deve ter uns trocentos mil pensamentos ruins durante a nossa vida. Eu, óbvio, já desejei morte de alguém. E eu acho que isso me faz especialmente primitivo, eu saindo da bolha. A gente sabe que a gente tem um longo caminho para regular aí nosso compasso moral. Todo mundo tem que ficar o tempo todo se regulando aí, porque no fundo a gente não é uma grande coisa também. Mas verbalizar, pior, ser uma celebridade e verbalizar com o peso que se tem. Pior ainda, ser uma celebridade e verbalizar por um motivo torpe desses. Que porra é essa? Quer dizer que agora a discordância não se resolve mais com diálogo e, em última análise, com a permanência da discordância. Eu posso sentar com você, não concordar no que você fala, você não concorda comigo, a gente vai embora para casa tranquilo. Não. Olha-se no olho da outra pessoa e fala assim, tomara que ela morra. Pois é, em princípio ninguém é obrigado a concordar com nada de ninguém. Nem por isso quem discorda precisa morrer, a não ser que... Regimes socialistas. Ah, pera, eu tinha esquecido. A gente não pode esquecer nunca que os regimes de esquerda namoram constantemente com a ideia de um discurso único. E o discurso único só faz sentido se você consegue convencer as pessoas de que o tal do bem comum, né, o tal do bem comum só é alcançado quando a individualidade vai para o saco.
Não por acaso, gente, não por acaso. Dentro daquele tema que a gente sempre volta, que é a ressignificação das coisas, individualidade hoje é chamada de individualismo, que são duas coisas completamente diferentes. Individualismo está voltado à ideia de egoísmo. Egoísmo, aí sim, é não ter empatia pelos outros, o que é basicamente a essência do pensamento coletivista, em que se acha, aspas, natural, que um grupo de pessoas seja calada, nem que seja pela morte, em nome de um bem comum, definido por uma elite estrita que toma as decisões. Então, repara, é uma doideira, porque é um ciclo completo, e se vocês me permitirem um pouco de exagero semântico aqui, é um ciclo completo e macabro, porque você destrói o individualismo por meio da morte para reforçar seus pensamentos ideológicos, e esse é o nosso momento hoje. Quem não tem coragem de ir às últimas consequências, deseja a morte de alguém. Em nome do dito bem comum, as pessoas mais simples têm que passar a consumir menos, né? Você consome muito, cara. Você consome arroz que vem no saco plástico. Você está destruindo o mundo, né? E você tem que consumir menos disso aí, porque a elite precisa de subsídio para andar de avião particular. Em nome do bem comum, as pessoas devem morrer na pandemia, seja por meio de desinformação ou negação de tratamentos alternativos, para que uma camada da população tenha poder para submeter a outra. Em nome do bem comum, você aí que está me ouvindo é culpado de tudo de mal que acontece no mundo hoje, sendo que aí você vota nos caras que apontam para o seu nariz dizendo isso. E talvez nesse sentido a gente seja um pouco cúmplice mesmo, tá? Às vezes a gente é. Mas o fato é que se a vida das pessoas não tem mais valor, se a vida das pessoas vale menos do que teorias, o que é que tem sobrado que presta para a civilização ocidental, a não ser ficar apontando dedo um para a cara do outro nesse divisionismo numa espiral infinita? Resta, então, na nossa visão, gente, como a gente fala lá no começo do programa, ficar de olho, ficar atento, lentamente, com sabedoria, mostrar pontos de vista fortes, como esse que, se a individualidade é um câncer, então por que a gente está do mesmo lado lutando para que os indivíduos tenham vidas melhores? Todo mundo quer. Tenham mais direitos e que, em última análise, esses mesmos direitos que a gente fala, que a gente defende, têm sido capados cada vez mais por um Estado que as pessoas que dizem gostam do Estado não vê ou vê que ele está sendo capado. Tá? Na verdade, o processo está um pouco estranho. Nossos objetivos, se são a melhoria de vida de todo mundo, alguém não está falando sério nessa história. Identitarismo. Na verdade, a chave para isso tudo é encontrar onde a coisa começa para poder desfazer o problema. E o desmonte disso tudo está no identitarismo. Aliás, o próprio identitarismo é a negação do bem comum, certo? A gente quer todos, sem exceção, o bem comum, né? Exigir que eu me veja como racista, exigir que se chame mulher de pessoa que menstrua é a antítese da lógica do bem comum em favor de uma sociedade classista. São aquelas idiosincrasias da esquerda, né? Assimilar novos discursos toda hora como se fosse uma esponja, ainda que esses discursos sejam totalmente conflitantes com os discursos anteriores. Por exemplo, destruir o trabalhador industrial em favor da natureza para o bem do trabalhador industrial. Destruir o conceito de homem e mulher, ainda que a luta pelos direitos das mulheres esteja na boca do militante. Mas hoje a gente vê que a luta pelas mulheres não está no coração, mas só na boca do militante, de um militante qualquer. Senão, porque, por exemplo, tirar as mulheres o direito delas de disputar esporte somente entre elas em benefício delas mesmas. Então, não é verdade. Destruir o conceito de direitos iguais entre gays e héteros, ao mesmo tempo em que se exige respeito a culturas retrógradas, como o do Talibã, né? Que a administração Biden tem afirmado, que tem agido, é uma expressão verdadeira, é isso. Eles falaram que o Talibã está agindo de maneira profissional nas negociações. Que beleza. E ao mesmo tempo que eles mesmos emitem uma nota à imprensa onde eles se dizem
decepcionados pela falta de diversidade do novo governo afegão. Que choque, né? Segundo a nota, a nova administração do Afeganistão tem menos mulheres e pessoas de gênero fluido. Ah, gente, quem poderia imaginar que não tem gênero fluido na administração afegã? E é interessante porque a administração reclama da falta de mulheres, mas não de pessoas que menstruam. Só esse tipo de declaração mostra que como é tudo truque de linguagem. Truque, vagabundo. É óbvio que não haveria pessoas ásparas, gênero fluido na nova administração. Eles sempre souberam que nunca haveria, assim como sabem que as mulheres já estão apanhando e já estão sendo escravizadas por lá. Que as juízas, que as deputadas vão morrer se ficar por lá. Mas o ponto é, onde a gente começou tudo nesse episódio? Começou dizendo o quê? Que não existe empatia, só existe uma causa. E se um país inteiro que tiver que convulsionar, se mulheres, cristãos, gays, tudo que for contra a visão religiosa dos caras, é óbvio vai ser destruído, morto, atacado, porque eles não têm uma visão, digamos, exatamente humanista, qual a surpresa disso tudo, certo? Mas a administração Biden tem outros planos para o povo de lá. E o povo lá não tem nada a ver com isso. Eles não estão nem aí. Não existe nenhuma empatia, nem pelos afegãos, nem pelos americanos que ficaram para trás. Certamente eles estão direcionando essas ações deles para um bem comum, em um formato que quem teoricamente seria beneficiado não tem nenhum poder de decisão sobre ele. O bem comum não é nosso, o bem comum é de quem manda. É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, muito obrigado pela presença de verdade. Os resultados aqui, o que a gente está tendo de audiência está muito legal, a gente agradece muito, estamos sempre crescendo, mas vamos lá, vamos sempre pedir. Entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão follow this podcast, segue a gente também, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, escolhe a app que você preferir. Pede também para vocês seguirem a gente no YouTube, tá? Segue já lá no Apple Podcast, tem importância. Entra no YouTube lá e dá uma seguidinha na gente que sempre ajuda também, tá? Pede para dar um share no episódio se vocês gostaram. Pede também para, por favor, conversar com seus amigos, contar que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, passa o nosso endereço do Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, chegamos no fim de semana. Muito obrigado por estarem juntos com a gente aí durante todo esse período, as nossas corridas, as nossas falhas, as nossas variadas de saúde, mas estão todo mundo de pé, forte. A gente tá bem e quer que vocês também fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.